Então a gente vê quanto esse salmo é importante. Para quem está começando a assistir agora, que eu já estava lendo a Bíblia já faz um tempo. Então, para vocês inscritos no meu canal, domingo de Ramos, domingo que a gente nos recorda também a paixão do Senhor, altar de vermelho, Ramos, essa tradição que não pode se acabar nunca, jamais. Tem que estar sempre todos nos ramos. E na leitura de hoje nos fala sobre, nos vem apontar em Isaías 50. Isaías, capítulo 50. Capítulo 50 não, né? Versículo 50. Capítulo de 4 a 8 nos fala sobre o servo de Javé não recua. Um servo jamais recua. Por quê? Eu não diria nada do que falou. Um servo jamais recua. Um servo não pode recuar. Continuo boiando. Continuo sem entender. O que significa recua? Como é que eu vou ler essa palavra onde vai apontar o principal ponto? A palavra recua, sendo que eu não sei o significado de recua. Para quem não sabe, recua significa uma coisa desastrosa. Dá passos para trás. Ao invés de eu andar para frente, eu só ando para trás. Eu ando de ré. Entende? Eu fujo de uma guerra, eu fujo de uma situação. Eu fujo do meu problema. Eu vou fugir, não tem mais solução. Essa situação, esse problema não tem remédio. Eu vou fugir desse problema. Eu vou fugindo. Eu me acovardo, se acovardar, fugir. Tudo isso faz parte de recua. Eu me acovardar-se. Eu não dou passos positivos, somente dou passos negativos. Passos que não vão me ajudar. Eu desmancho os meus planos. Eu tenho um plano bom e desmancho. Isso faz parte de recua. Leia, por favor, com bastante atenção. Agora que você já sabe o significado. Quando você vê assim uma palavra que vai focar e você não sabe o significado, você vai boiar a leitura todinha e não consegue. A palavra, se você consegue saber, apenas lendo, você vai ver como é o significado daquela palavra. Mas, em compensação, a palavra como é, se você for ler, você não vai chegar a palavra, você não vai conseguir saber o significado de recua. Vamos falar um pouquinho do salmo de hoje. Então, o salmo de hoje, salmo 21, salmo 21, que na minha Bíblia é o salmo 22, nessa Bíblia aqui, ó. Quem tem a Bíblia Sagrada, não precisa aproximar assim, só é mostrar assim. Quem tem a Bíblia Sagrada é no 22. Quando você for olhar a liturgia
estiver dizendo 21, 22, 30, 31, 40, 41. Sempre você vai ter que fazer o outro salmo seguinte. Nesta Bíblia aqui. Ok? Nela, eu mesmo percebi, eu não sabia. Eu mesmo percebi analisando. Porque, tem compensação, a Ave Maria pode ser do jeito que está na liturgia. Outras Bíblias, outros tipos de Bíblia sagrada, mas daqui mesmo não é assim, do jeito da liturgia. Ele tem que ver o seguinte, que é o certo. Bom, aí eu li na liturgia e li aqui, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu li o segundo salmo, depois desse, eu vi que estava tudo tinha a ver. Aí assim eu fui fazendo, tudo dava certo. Sempre é o seguinte, o que vem depois. Então aí, uma dica para quem não sabia, para quem só fica rezando o salmo errado, como eu rezava antes. Via na liturgia, tal salmo, colocava naquele mesmo salmo que estava lá. O que acontecia? Li o errado. Bom, então aí vai dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Apesar de meus gritos, minha prece não te alcança. Quantas vezes a gente diz isso? Meu Deus, por que foi que me abandonaste? Tanto que eu rezo, tanto que eu rezo por cicrano, fulano, ajudo os carentes. E o Senhor me deixa, o Senhor me abandonou. Agora eu estou nesse sofrimento, nesta loita. Tanto que eu sempre estou na igreja, sempre estou em comunhão com o Senhor e o Senhor me abandonou. Pai, eu não aguento mais este sofrimento. Minha gente, a gente deve saber que a nossa vida tem que ter tentações. A gente tem que ser testado. Tentações vêm de testado. Para ver se a gente vai conseguir ser forte ou se a gente vai cair novamente. Se a gente vai enfraquecer. Então a gente tem que ter esses testes. Deus quer nos dar testes. Assim como Jesus também foi tentado. Deus deu um compromisso para testar a fé de, se eu não me engano, era Abraão, se eu não me engano, que era, se eu não me engano, vocês se lembram, que era para matar o filho, o próprio filho. Deus mandou ele sacrificar o próprio filho. E ele ia sacrificar. Ele já estava para o sacrificar. Ou seja, é uma fé enorme. Você ter coragem de sacrificar o próprio filho. Não é ninguém, não é qualquer pessoinha, não. Um homem desse é de fé grande. É grande. É enorme. Não tem tamanho para expressar uma fé dessa. É bem pequena, é bem pequena. Tamanho de uma mostardinha. Sabe por quê? Porque Deus queria testar a fé dele. E Deus viu que a fé dele era grande. Deus viu que ele
faria tudo o que Deus dissesse, segundo aquela fé. Então, ele não foi testado? Deus não testou a fé dele? Então nós precisamos ser testados também. Nós precisamos ser testados mais. Esse salmo, outro dia, daqui a um dia desses, eu faço, falando só sobre ele, que ele é um pouco grande. A gente faz um vídeo só falando sobre ele. Então aí também temos a leitura de Filipenses de hoje, do domingo de Ramos, vai nos falar, em 2 de... eu não me lembro mais de quanto é. Vamos ler. O Evangelho autêntico. Portanto, se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe uma comunhão de espírito, se existe ternura e compaixão, completem a minha alegria. Tenha uma só aspiração, um só amor, uma só alma e um só pensamento. Não faça nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Ele tinha condição divina, mas não se apagou a sua igualdade com Deus. Então, meus irmãos, aí a gente vê, aí não façam nada no capítulo 3, vai dizer, não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade. Faça por amor ao que você está fazendo. Faça por dedicação, por fé, por evangelização, não para ser visto, elogiado, aplaudido, não é? Vamos fazer o nosso com humildade. Vamos pedir sempre a Deus a graça de sermos cada dia mais e mais humildes. Eu vou fazer uma revelação. Pode colocar aí na tela o nome revelação. Eu não gosto de pessoas que não são humildes. Que a gente deve ser humilde. Eu não gosto de pessoas que não são humildes. Sabe por quê? Jesus é muito humilde. Se olhar todas as pessoas da Bíblia que evangelizavam, eram bastante humildes. A gente deve ter humildade na nossa alma, no nosso coração. Nós devemos ser humildes. Né? Então aí, obrigado. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Então, bom domingo para todos. Se inscreva, deixe seu like, não se esqueça. E rumo aos 10 inscritos. Só falta um, hein? É você, viu? É você mesmo que vai ser o 10º.